Tinga. E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes. Foi pênalti, Arnaldo? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro. Se fosse um zagueiro, não seria falta. Era só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga. Pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato. Ele vai dar um amarelo no Tinga. Né? O Tinga que simulou. Ele estava bem no jogo. Por causa de um lance desse, deixa tudo a perder. Olha o pênalti. Fala, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Vocês acabaram de ver aí, na introdução do vídeo, o pênalti no Tinga, naquele jogo, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2005. Pênalti não marcado, segundo cartão amarelo, expulsão do Tinga. Aquele jogo estava 1 a 1, seria 2 a 1, hipoteticamente batendo o pênalti e fazendo gol, e o Inter se colocaria como favorito ou como campeão brasileiro na última rodada. Mas aí colocaram esse árbitro, que era o último jogo dele como árbitro, para apitar esse jogo. E que coincidência, né? Quando abriu o vestiário, terminou o jogo, não, eu errei, que engraçado, né? O árbitro admitir de uma maneira tão fácil assim, né? Um erro desses, né? Enfim, era o último jogo dele, ele se aposentou logo depois. A Globo ainda tentou colocar ele como comentarista, mas não rolou. Não rolou. A torcida do Inter e também a torcida do Santos também, né? Também tem ele engasgado aqui, tem ele engasgado aqui, porque também teve lá nos anos passados também teve uma final lá que ele acabou metendo a mão. Márcio Rezende de Freitas. Então, pessoal, o que aconteceu? Aí foi o maior roubo da história do futebol mundial. Fora e dentro de campo. Fora o que fizeram antes. Dentro de campo foi essa obra aí, tá bom? Então, relembrando, na 28ª rodada, Luiz Sveiter, presidente do STJD, num canetaço, anulou 11 jogos devido à suspeita ou comprovação de que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho teria metido a mão nos jogos e, digamos assim, prejudicado as equipes. O que aconteceu? O Inter estava em primeiro lugar, amanheceu, isso num domingo, né? O Inter tinha um jogo com o Fluminense, amanheceu no terceiro ou quarto lugar, não me lembro, tá? E desses jogos anulados, coincidentemente, 2 jogos o Corinthians tinha perdido, né? E o Corinthians recuperou nesses 2 jogos que ele jogou novamente 4 pontos. Tá? Ele ganhou um jogo e empatou outro dos 2 que ele tinha perdido. O Inter teve um jogo anulado contra o Coritiba. O Inter tinha ganhado no Beira-Rio de 3 a 2, tá bom? Então foi essa medida administrativa. Esse Luiz Sveiter foi num programa chamado Bem Amigos, do Galvão Bueno. Ele, no início do programa, deu a entender que ele não anularia os jogos, mas ele foi massacrado pelo Galvão Bueno e sua corja, né, martelando, até que ele, no final do programa, já estava falando que ele ia anular os jogos. Lembrando que na história do planeta Terra, só teve 2 vezes que, comprovadamente, campeonatos tiveram juiz corrompido. Uma na Itália, o que fez? Medida administrativa. Em relação ao campeonato, rebaixou o time, que corrompeu, colocou na 2ª divisão, deu a taça para o outro, o vice-campeão, para o que estava em 2º lugar. O árbitro foi para a cadeia, isso foi com a justiça, né? E os envolvidos foram para a cadeia. No campeonato alemão, a mesma coisa. Não se anulou jogo, não se mexeu em resultado de campo, ok? Não se mexeu em resultado de campo. Então o que aconteceu foi isso, naquela oportunidade. Lembrando que no início de 2005, Kia Jourabchian, dono da MSI, uma empresa multinacional, o iraniano, colocou milhões e milhões de dólares no Corinthians. Ele contratou o Tevez por 22 milhões de dólares do Boca Juniors da seleção argentina. Contratou Mascherano, Nilmar, Roger Flores, Carlos Alberto, fez um timaço, botou muito dinheiro. E o Corinthians não estava indo bem no campeonato, estava lá embaixo, né? E com essa anulação e esses jogos que ele recuperou os pontos, ele se tornou líder, tá? O Internacional entrou numa queda, claro, psicológica, chegou a ficar 14 pontos atrás, ok? Mas ele recuperou depois. Chegou nesse jogo com o Corinthians em plenas condições de passar o Corinthians e ser campeão brasileiro na última rodada. Mas aí o árbitro interviu diretamente para não ter dúvidas do que ia acontecer, ok?
Eu quero lembrar que depois, no final do campeonato, um colorado chamado Leandro Conrad, lá de Santa Catarina, que trabalhava no escritório do Carlos Papaléu, que era advogado, renomado e conselheiro do Internacional, ele entrou com uma ação na Justiça Comum, né? Para que fosse usando o Estatuto do Torcedor como base, dizendo que a CBF não poderia ter anulado aqueles jogos e interferiu diretamente no resultado do campeonato, ok? A partir daí, a Conmebol entrou com uma ameaça ao Internacional de não jogar a Libertadores de 2006 e a CBF de rebaixar o Inter para a segunda divisão também. Foi uma pressão terrível, terrível. A ponto que o Conrad chegou pensou, né, claro, né, e tirou a ação. Eu acredito que isso aí o Inter entrou assim, o Inter entrou com um laranja assim, porque ninguém é bobo, tá? Mas aí o Inter teve que tirar o time de campo porque as ameaças eram muito grandes, tá? Lembrando que na Justiça Comum já tinha acontecido em 1999, o campeonato de 99, que o Inter quase foi rebaixado. Quando terminou o campeonato, o Gama se sentiu prejudicado porque o jogador Sandro Hiroshi foi mal registrado no time do São Paulo. E o São Paulo jogou contra o Botafogo e contra o Internacional, e ele venceu esses jogos. Internacional e Botafogo entraram no STJD, recuperaram esses pontos, consequentemente o Gama foi rebaixado. Quando terminou o campeonato, o Luiz Estevam era o dono do Gama, ele era senador pela República, pelo Distrito Federal, foi inclusive até preso por corrupção anos depois. Ele, claro, não entrou direto, o Gama não entrou direto, mas usou laranja também. O que eles usaram? O Partido Político PFL e o Sindicato dos Técnicos do Distrito Federal entraram na Justiça Comum, STJ, e o Gama ganhou lá a ação no STJ. O que aconteceu? A CBF e a FIFA fizeram várias pressões, pressionaram, mas a Justiça manteve a decisão, não teve como voltar atrás, e o que aconteceu foi que a CBF não pôde organizar o campeonato de 2000, não pôde organizar, passou para o Clube dos 13, que fez um campeonato esculhambado com 116 clubes, 4 módulos, como vocês estão vendo aí, e o campeão foi o Vasco numa final com o São Caetano, que veio dos módulos abaixo, foi vencendo os outros clubes, até o Grêmio, numa semifinal, e foi vice-campeão, perdendo para o Vasco na final. Então ali não era a Justiça Comum, a Justiça Comum rolou ali, os caras tiveram que fazer um acordo. Inclusive o Fluminense foi beneficiado, porque o Fluminense jogou a série C, tá? No ano de 99, jogou a Série C, venceu com Carlos Alberto Parreira de treinador, e foi para a Série B. Aí no campeonato de 2000, eles fizeram esse arranjão aí, pegaram o Fluminense da B e jogaram direto na A. Tá? Então o Internacional é muito maior que o Fluminense, só para refrescar a memória aí do pessoal do centro do país e outros que tais que tem por aí, tá bom? Então foi exatamente isso que aconteceu no campeonato de 2005. O Inter foi roubado fora de campo e dentro de campo, uma pressão gigantesca, inclusive a Globo fez muita pressão para que isso acontecesse, justificou o ato insano do Luiz Sveiter, e o Inter teve que se aquietar e se acomodar. Depois foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. Muitos vêm com a conversa fiada que só aconteceu isso porque o Inter ficou com gana daquilo. Eu não concordo. Eu acho que o Inter teria sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Eu acho isso, tá? Essa é a minha opinião. E para terminar esse vídeo, né, eu quero deixar aqui no final a palavra do Alberto Dualib, que era presidente do Corinthians em 2005. Da boca dele vocês vão ouvir num grampo telefônico, ele falando com outra pessoa o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2005. Não sou eu, não é o presidente do Inter da época, é o presidente do Corinthians. Eu sei que teve vários corintianos na época que ficaram envergonhados, sim. E a Globo tentou passar pano num programa no Esporte Espetacular sobre os campeões brasileiros, uma série. Quando passou o campeonato de 2005, eles falaram assim, os colorados até hoje injuram que foi pênalti. Não, foi o Brasil inteiro que viu aquele escândalo. Mas aquele pênalti foi só a cereja do bolo. O que aconteceu fora de campo, o que eu relatei para vocês agora é o que importa. Então vem o vídeo aí do presidente do Corinthians, na época, Alberto Dualib, presidente de 2005,
Então eu peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo. É muito importante para que os jovens conheçam a verdadeira história de 2005, entendam por que o Internacional é tão maltratado pela CBF de lá para cá, tendo uma Copa do Brasil roubada em 2009, qual eu vou fazer um vídeo também, certo? Onde os juízes passam a mão no Inter direto e não tem problema nenhum. O VAR passa a mão, não tem problema nenhum. 2020, outro campeonato roubado, qual eu vou fazer um vídeo também com 5 rodadas sendo roubado. Então compartilhe para a juventude, para os jovens entenderem o que aconteceu em 2005. Não deixar esquecer nunca isso. Deem o like nesse vídeo imediatamente, por favor. E vocês se inscrevam no canal, deem uma força aqui para o Axel Colorado, tá? Porque é muito importante. E já ative o sininho das notificações para que quando eu postar vídeo vocês recebam um aviso. Tá bom, pessoal? Então fica esse último vídeo com a palavra de Alberto do Alibe. Um grande abraço e fiquem com Deus. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado.